20, 21, 22, sei lá quanto vai chegar, o Corinthians terá 45% apenas. Então não vai ter muito... Ó, 45 e... Fala, fiel! Se você vive o Corinthians 24 horas por dia, esse canal é pra você. Aqui você encontra notícias quentes, bastidores, mercado da bola, pós-jogos e muito mais. Sem enrolação, com opinião, informação e muita resenha. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui o Corinthians vem em primeiro lugar. Bora pro vídeo! Tá aí, ó, Corinthians, pouco importa o jogo, né? Classificou, tá tudo certo, Vessa, mas as duas coisas que importam aí. A confusão Diniz-Gabriel Paulista e, sobretudo, o Yuri Alberto falando, tô saindo, Você quero já imaginou a hora que o Mendes foi embora, o Yuri Alberto tem que trazer uma caixa de lenço aqui. E aí, Vessa? Em relação ao jogo, aliás, a gente viu um lance agora bem inusitado. Eu falo pra vocês, vira e mexe aparecem lances que a gente nunca vê no futebol e que chamam a atenção. O Garro bate uma falta, a bola bate na trave, volta pra ele. Aí o árbitro para o jogo, o estádio inteiro. Por quê? O que esse cara fez? Por que ele parou? É porque é igual no pênalti. Se bate na trave e volta pro mesmo jogador, mas isso no pênalti é normal, mas numa falta... Quase não acontece. Quase não acontece. E o estádio não entendia por que ele mandou parar o jogo. Porque normalmente quando bate a falta e o cara pega o rebote, é outro rebote cara. de alguma coisa. Ou bateu em alguém, outro jogador. E é outro cara, mas não ou ele voltar. mesmo. Isso, entendeu? E voltou pro mesmo jogador depois da trave. A trave é neutra. É neutra. Não pode dar 2 toques e fazer o gol. Enfim, só um detalhe, a gente mostrou esse lance curioso. Vitória protocolar, o Corinthians até meio preguiçosa, ele manteve o time de novo, puxou a corda de novo, 6º jogo dos titulares, deu uma segurada só no Bidu e no Ranieri, o resto foi todo mundo. Eu achei bastante desnecessário, mas jogador não é só carne e osso, né? Igual ele disse. Você viu o que ele falou? Sim. Este time tinha a pecha de jogar só escolher jogo. Comigo, não. Isso é bom, hein? Ele não falou escolher jogo, mas foi assim, de baixar pouco o nível e tal. Determinados adversários. Jogo e aí o time ficou meio preguiçoso, o time meio levando ali e o Barra, coitado. Time de Série C, muito simplório, não tinha muita chance para fazer nada, não criou nada. E aquilo foi postergando 0-0. E quando entra os caras com a vontade absurda, parecendo no final de Copa, Zaccaria Labiá, Caio César, Dieguinho, aí você começou a crescer o volume, você cresce jogadores querendo mais, aí saiu o gol do Yuri. O Yuri não dava uma cavadinha há muito tempo, foi lá, deu uma cavadinha, 1-0, que era o necessário ganhar o jogo. Enfim, acho que se classificasse com o empate aí, para mim seria bem ruim. Fez só o protocolar, que era o gol. Esse é o gol, mais uma assistência, 11ª assistência do Garro na temporada. E o Yuri quebrando aí 9 jogos sem gol, era muito tempo sem fazer gol. E na hora do estádio, eu não entendi muito essa reação na comemoração dele. Não teve ali o joelho lá no chão que ele gosta. Ele olha ali pra torcida, faz um negocinho ali, volta lá, abraça o companheiro. Foi estranho. Na hora eu estranhei ali na arquibancada. Ainda mais pra alguém que tava bastante tempo sem fazer. Bastante tempo sem fazer, tava 0-0, era o gol do 1-0. Ele faz o gol do 1-0 no ano passado na Copa do Novo Horizontino, ele quase sai do estádio, volta. Pô, era 1-0, 40 minutos do segundo tempo e tal. E também estava classificando naquela vez. E aí eu estranhei o comportamento. E aí a gente entendeu quando veio a zona mista. Vamos lá, ele meio que anuncia que está fora do Corinthians na janela. O time para mim é completamente equivocado, não precisava nada disso. São 5 jogos pela frente, 3 do Brasileiro, com o Corinthians numa situação bem complicada ainda. Então, para mim, o time foi completamente errado. Sim, ele foi transparente, eu acho que a gente sempre pede isso dos profissionais do futebol, mas o time, para mim, não está certo. Esperava acabar lá na Arena do Grêmio, no último jogo, anuncia a mesma coisa e a gente saberia que na janela ele ia deixar. Esse papo de que eu não tenho nada ainda concreto e tal, para mim isso não me cola, não colo com esse argumento dele nem a pau. Essa fala dele para mim não é verdadeira. Ele não falaria isso se ele não tivesse algo bastante adiantado e eu diria até pronto com algum clube. Ele teve agora recentemente, o clube liberou ele um tempo atrás para ir para a Itália, tirou o passaporte. Então, a surpresa vai ser 0 se ele acertar com a Roma, que fez proposta, com a Lazio, que fez proposta. Daqui a pouco, se confirmar, não vai ser surpresa nenhuma para mim se esse acerto for com o futebol italiano. Aí você vai me perguntar, Vessone, ele tem contrato, renovou,
é um dos maiores salários do país, top 3, top 5. Se ele for menos do que top 5 do país, eu acho que eu mudo o meu nome com o salário que ele ganha agora beirando 2 milhões ou a mais do que isso, que é o que se fala. Eu duvido que ele tem menos do que top 5 do salário do país, mas ele está vendo 25, 26 anos, a última chance, daqui a pouco não tem mais chance de jogar no futebol europeu. Eu acho que ele já foi para o Zenit, né? Já foi para a Rússia, mas voltou, mas enfim, jogar lá, acho que ele está vendo, por isso que ele fala em novos ares e tudo mais. Mas ele tem um contrato. Mas que no caso do Corinthians, ao contrário do Palmeiras, do Flamengo, que os presidentes ali, a palavra contrato, tempo de contrato e multa rescisória, elas fazem parte do dia a dia da Leila, do BAP. No caso do Corinthians não faz muito parte, né? A frase sempre vai ser, olha, o jogador quer ir embora, então a gente tem que liberar, porque o jogador, a vontade do jogador, é o mesmo papo, de Duílio, de Andrés, agora de Osmar também. Então, esses argumentos que são jurídicos de contrato, tempo de contrato e multas, que a Leila usa bem, ou você acha que a Leila liberou o Gomes aquela vez? Não, amigão, deu lá um aumentinho para ele ficou lá, uma luvinha a mais e tal, e contrato é contrato, o BAP faz a mesma coisa e tudo mais. No caso do Corinthians, não, tinha uma promessa, olha, eu renovo, mas... Se tiver uma proposta, é isso. Se tiver uma proposta, eu te libero. O Corinthians deve para o André Curi? Então, vou entrar agora nessa história. Aí tem o do Hugo Souza também, que já tem, o GF conta que também tem a promessa que o Hugo Souza, na janela de uma liberação, chegar a determinado valor de proposta, coisas de Corinthians. E no caso do Yuri, entra o André Curi, o empresário dele, que virou uma espécie de algoz jurídico feroz do Corinthians na justiça. Não tem hoje um adversário maior do Corinthians na justiça do que o empresário do Yuri, porque o Corinthians deve há muito tempo dinheiro para ele. Não é adversário. Calma, mas você vai entender o porquê. Virou um adversário, que não era um adversário. Com o Duílio e com o Andrés... Era parceiro. E aí nunca teve busca na justiça, nunca teve nada na justiça. Assim que o Duílio deixa o Corinthians, o Andrés foi embora, o Duílio deixa, aliás, o Duílio assina ali um documento que revigora todas as dívidas que o Corinthians tinha com ele. Reconhece, faltando 3, 4 dias para acabar a sua gestão, assina ali um documento. Esse cara muda completamente a postura dele, começa a ir para cima do Corinthians na justiça com Augusto e agora com Osmar. Vira o cara maior contestador da RCE do Corinthians, é uma atrás da outra, uma petição atrás da outra, e ele está no direito dele, o Corinthians deve o dinheiro, tem mais é que buscar o que o Corinthians deve, está tudo certo. A minha única coisa é, por que ele não teve essa postura com o Duílio e com o Andrés, foi só trocar a administração para começar a buscar o dinheiro dele? Receber. Então, e aí diante desse cenário, o Yuri está no meio de tudo isso, o Corinthians então agora vai ter que se livrar do Yuri. E por que eu estou dizendo se livrar? Porque o Corinthians só tem 50% do Yuri e não é só 50%. O Duílio deu uma, eu não sei se de contrato ou de boca, uma promessa para o empresário de que 10% da parte do Corinthians vai para o empresário. Ou seja, o Corinthians tem menos 5%. Ele tem 45%, que é 10% dos 50% do Corinthians. Ou seja, o que acontecer com o Yuri, 20, 21, 22, sei lá quanto vai chegar, o Corinthians terá 45% apenas. Então não vai ter muito... 45% isso se não pagar o André, porque aí vai ter menos ainda. Então não vai sobrar nem muito dinheiro e vai perder o seu centroavante, sua referência, o cara que a torcida mais gosta, artilheiro da arena, artilheiro do século, artilheiro do elenco, de tudo, e vai perder por um valor que eu imagino que não vai ser um valor nada muito significativo para ajudar e salvar o Corinthians num primeiro momento, pagar 3, 4 folhas salarial, que aí você respira bem, não vai ser nada disso. Eu vou ficar bem surpreso se isso vier a acontecer, mas eu repito, parabéns para o Yuri pela transparência, mas eu acho que o time... Isso era só esperar um pouquinho, porque o Corinthians tem compromissos importantes e eu, para mim, deixaria o Yuri a partir de agora no banco, já que ele vai pegar outros ares, eu deixaria ele no banco de reservas a partir de agora. Não, nem esse final, deixa lá no banco, muda sistema, joga Pedro, faz outras coisas. Mas é um cara que já vai buscar novos ares, que provavelmente está acertado com alguém, fecha ali bonitinho, já começa a buscar os novos ares agora. Mas não é um dilema esse? O Diniz fala do Memphis também, né? Vai jogar a Copa do Mundo, então tem que voltar com calma, tal. Porque o Memphis também vive uma indefinição. Isso, também. Né?
E eu até tinha te perguntado, sinceramente, como é que foi essa história da reunião do Memphis com as organizadas? Foi o Memphis que convocou? Isso. Até onde a gente sabe, o Memphis convocou para passar ao lado dele para a maior torcida organizada do Corinthians. Para Gaviões da Fiel, então. Para Gaviões, eles foram até lá onde a gente sabe, no hotel onde o Memphis tem a residência dele, e aí ele contou todas as histórias, tudo que ele sabe, tudo que ele sente nesse momento, que é uma diretoria que não quer, procurando ele para renovar, que não parece demonstrar tanto interesse. Aí ele explicou todo o lance da lesão, toda a intercorrência que houve, o erro lá do departamento médico na cabeça dele, que houve para que ele postergasse a volta dele, explicou essa situação, além de deixar claro para a torcida, para a organizada, de que, eu estou disposto, eu vou tirar um monte de coisa, eu vou baixar o meu salário, só que eu só quero que eles também possam demonstrar isso. E que aí hoje o Corinthians não está demonstrando, a diretoria não está demonstrando essa vontade da continuidade dele, ele foi passar para a maior torcida organizada toda essa situação. E agora, sem o Yuri, sinceramente, você tem que renovar com o cara. Você vai tirar um dos maiores salários do elenco, dá para renovar agora com o Yuri, com o Memphis, você vai perder os dois. Então, na minha visão, a pressão em cima da diretoria não é pela reunião. A saída do Yuri, para mim, quase que obriga a diretoria agora a renovar com o cara.